Caros alunos, caras alunas, apresentamos agora vídeos comentando o texto de Sérgio Silva, A Economia Cafeeira, do livro Expansão Cafeeira e Origens da Indústria no Brasil. Bem, primeiro vamos falar um pouquinho do café, né? O café, na verdade, ele se origina na Etiópia, né? E depois foi utilizado no Império Otomano pelos turcos, depois passou para a África, né? Para a Europa, chegando lá no século XVII, e depois passou para a América, né? Foi trazido para o Brasil em 1727, por Francisco de Melo Palheta, né? Que trouxe sementes de café da Guiana Francesa e as plantou em Belém do Pará. Na verdade, essas plantas foram surrupiadas, essas sementes foram surrupiadas, certo? E trazidas pelo Brasil, né? Bem, os preços internacionais, né? Observe que nós tivemos uma queda, né? Uma elevação e uma queda no início do século XIX, né? Aí tem os preços do café desde a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, 1808, né? Os preços eram estáveis, né? Há uma elevação muito grande, por volta de 1820, depois há uma queda, né, que prossegue até aproximadamente 1850. Não obstante, né, o Brasil vai exportar, vai ocorrer uma forte expansão do plantio do café, porque apesar dos preços terem declinado, eles ainda eram remuneradores, né? E, além disso, eles propiciavam renda monetária, né? Porque no Brasil, né, a economia do início do século XIX, ela tinha regredido em grande parte para uma economia autossuficiente, né? Não é uma economia, como vai dizer Celso Furtado, né, de subsistência, né? Não se tratava de economia de subsistência, uma economia de autossuficiente, em que os fluxos de comércios eram mínimos, né? Os fazendeiros, né, por exemplo, de Minas Gerais, depois do declínio, né, da mineração, né, se orgulhavam de produzir tudo o que consumiam, com exceção do ferro e do sal, que aí não tinha jeito, né, tinham que comprar, tá certo? Mas então, essa era a economia, haviam grandes fazendas, senhores, grandes proprietários de terra muito ricos, né, principalmente no setor agropecuário, criavam. Mas as fazendas mineiras também se diversificaram muito, né? As fazendas brasileiras, né? Você desenvolveu, além da criação de gado, você plantava, inclusive, o milho, que era usado em parte, né, para alimentar, ou que as folhas eram usadas para alimentar o gado, né? O próprio milho era dado, né, misturado ao sal. Você teve a criação de porcos, né, e de outros animais, galinhas, né? E, além disso, plantando milho, feijão, né, e outros produtos, né? Então, essas grandes fazendas eram praticamente autossuficientes, né? Os fazendeiros eram ricos, né? Mas ricos sem dinheiro, né? A diferença é que com o café, com o produto de exportação, né, você tem dinheiro. Então, isso lhe dá condições de comprar coisas que você não tinha acesso antes. Então, isso vai causar, mesmo ao preço que já era remunerador, né, mas era menor do que o anterior, né, do que anteriormente, né, você tem um desenvolvimento da cafeicultura do Brasil. No Brasil. Mas a partir de 1840, 1850, na verdade, né, os preços assumem uma tendência à elevação. Isso, em grande parte, vai ser resultado da industrialização dos Estados Unidos. Porque o café, né, nós já falamos em vídeo antes, né, ele vai ser um produto altamente consumido durante a Revolução Industrial devido ao aumento da jornada de trabalho e a intensidade da jornada de trabalho.
Então, para se manter aceso durante um dia estafante, né, as pessoas tinham que tomar estimulantes. Então, tomavam, até hoje é assim, né? Por isso nós tomamos café, guaraná, Coca-Cola. Então, a industrialização americana, o café era consumido na Europa, né, na França principalmente, menos na Inglaterra, que o consumo de chá era preponderante. Mas então você tem um aumento muito grande com a industrialização dos Estados Unidos, a demanda cresce muito, né? Observem que aqui, não é? Esse período aqui corresponde à Guerra Civil, no qual os preços do café vão cair, porque a demanda norte-americana vai cair, a Guerra da Secessão norte-americana, né? Mas o café, né, como se pode aí, obedece sempre a ciclos, né? Um ciclo típico, né, que começa por volta de 1868, já a Guerra Civil já terminou, né? Os preços vão se elevar, vão atingir um máximo, né? E depois vão cair, né, de meados da década de 70, depois vão cair para um mínimo de 1884, né? Esse período, aliás, esse período aqui, né, corresponde, né, à chamada Grande Depressão. Ele é maior, vai até 1900, a Grande Depressão no século XIX. Mas o fato é o seguinte, né, o café, né, sempre obedeceu o ciclo de negócio na Europa. O seu preço se elevava durante o período de expansão da economia europeia e norte-americana e caía nos períodos em que havia recessão nessas áreas. Bem, tem um livro o livro do Delfim Neto sobre isso, é um livro muito bom, que trata do crescimento do ciclo, que trata do ciclo de café, né? Descreve exatamente esse momento de elevação e queda dos preços da herbácea, dos frutos da herbácea, né? do café em grão. Bom, notem que nós temos, né, dois momentos de crescimento, né? O aumento dos preços, né? Observe que inicialmente nós temos uma elevação dos preços do aumento da produção, mesmo, né? Mesmo quando o preço está caindo, tá certo? Que é esse período, né? Aliás, a produção continua subindo, né? Observe que ela vai subir durante todo... Difícil. Ela vai subir durante todo a primeira metade, né, até 1850 do século XIX. Depois ela vai continuar a crescendo, quando os preços já estão elevando, a um ritmo menor, certo? E depois, a partir de 1871, há um boom, há uma elevação muito forte da produção, tá certo? Isso tem a ver com o preço internacional e com a disponibilidade de mão de obra. Bom, o rápido crescimento da produção cafeeira nas décadas de 1870 e 1880 é acompanhado por um deslocamento do centro geográfico das plantações. Durante a década de 1880, a produção de São Paulo ultrapassa a produção do Rio de Janeiro. Os planaltos de São Paulo praticamente substituem o Vale do Paraíba, quer dizer, a produção, né, inicialmente de café no Brasil, né, em grande escala, ela vai se colocar no Vale do Paraíba, né, que era perto do Porto de Rio de Janeiro, por onde se escoava a produção, e mais próxima, digamos, de Minas Gerais, onde houve a decadência da mineração, liberando mão de obra escrava para a região cafeeira. Aqui está, né,
a produção, né, do Vale do Paraíba, tá certo, que é em marrom, e em São Paulo, tá certo? Nos dois períodos, né? 1877 78, observe que a produção de São Paulo está praticamente igual à produção do Rio de Janeiro, né, do Vale do Rio Paraíba, desculpe assim, né? E depois dá um grande salto, né? Esse salto já é com base no trabalho no trabalho assalariado, ou melhor, no colonato, que nós vamos ver o que é. E isso quer dizer, isso explica por que a produção, né, vai se expandir aceleradamente, né, a partir, né, de ela vai mais ou menos ficar estagnada, né, ou crescendo a um ritmo menor, né, como nós vimos aqui, tá certo? Até 1870, porque aqui ainda não se resolveu o problema da mão de obra. Aqui vai se resolver, durante esse período de expansão, vai se resolver. E esse café está se deslocando, está se expandindo agora, não só no Oeste Paulista, aliás, desculpe, no Velho Oeste Paulista, né? Mas no novo, na nova área de expansão de São Paulo, que é mais a oeste ainda. Na verdade, é do leste para o oeste, tá certo? O leste, que eu estou falando Velho Oeste, né? Porque é o leste paulista, né? Que em relação ao Vale do Paraíba está no oeste também. E isso é a produção, né? As exportações, observem que elas se agigantam a partir de 1885, né? Isso vai ser fundamental. Aqui tem a participação, a pauta de exportação, né? Observe que em 1820, 1830, né, o café não representa o principal produto de exportação. Ele está em terceiro lugar, né? Em primeiro lugar vem o açúcar, com 30%, né? Em segundo lugar, o algodão, com 20%, 21%. Aí que vem o café, com 18%, né? E os couros e peles, 14%, até próximo da produção de café, né? Então, isso já aqui já não há exportação de ouro, né? Embora em 1800 o Brasil ainda exportasse alguma coisa. Bem, então, mas o açúcar continua, o açúcar tem a sua participação, né? Vai cair a exportação, né? 30%, a participação 30%, para 22% em 1851 e 60, vai continuar caindo, enquanto aumenta a participação do café, né? 18%, 43%, 48%, 56%, quer dizer, a partir de 1870, o café responde por mais de 50% das exportações brasileiras, né? Um produto que vai surgir, que nós vamos falar posteriormente, é a borracha, né? Mas ela vai se tornar um produto importante, né? A partir de 1870. A sua participação vai subir de 3%, né, da década de 1860 para 15% da pauta do total de exportações brasileiras. O algodão, né, ele vai praticamente ele vai cair muito e rapidamente, né, a sua importância relativa. Por quê? Por causa do avanço da produção do algodão no sul dos Estados Unidos, na Virgínia, nos estados escravistas da Federação Americana, né? Com exceção da década de 1860, porque isso aqui foi a década da Guerra Civil, Guerra da Secessão norte-americana. Então, aí os estados do sul não conseguiram exportar, exportaram muito pouco algodão, porque a frota, né, do norte da União bloqueou os portos do sul, né, e não teve jeito, né. Bem, então, aí quando acaba a Guerra da Secessão, né, há o declínio contínuo e acentuado da participação do algodão, né, nas exportações brasileiras. Tá certo? Borracha nós já falamos, e couros e peles, né, também vão perder a sua importância, né.
coisas de peles só se tornaram importantes porque no momento em que o Brasil, os principais produtos de exportação do Brasil, né, não tinham mercado suficiente, né, que é o caso no início do século, ou vamos dizer, quando da independência brasileira, né, você tinha o açúcar, que não era mais aquele produto da importância do século XVII, né, de meados de 1650, que foi 1650, que foi o auge da exportação de açúcar no Brasil, não é? O algodão, que tinha tido alguma relevância, ainda tinha, mas nunca foi um produto extremamente importante em termos da pauta brasileira, né? E o ouro, né? Quer dizer, o que sobrava eram produtos digamos, de segunda classe, como no caso do couro de pele, né? Até o algodão também. Bem, segunda classe porque não tinha um mercado vigoroso de crescimento acelerado, né? Tinha algum mercado e a concorrência em relação para, no caso do Brasil, né? Ou, por exemplo, a região do Rio da Prata, né? Exportava muito ouro, muito couro, né? E aí concorria com o Brasil. Bem, o café vai se colocar, como falamos, né, a primeira região de expansão comercial da produção cafeeira foi no Vale do Paraíba, né? Terra de passagem para as minas. Clima favorável, terra virgem, altamente fértil, entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, proximidade do Porto do Rio de Janeiro, né? E ele foi, o plantio aí foi, as fazendas de café foram criadas por poceiros. Os futuros fazendeiros chegavam na terra, ocupavam, destocavam, né? Plantavam, faziam a sua série de fazendas, plantavam café e assim, precisavam, né, de dinheiro, de advogados por causa da ocupação da terra, e principalmente a partir da lei de terras. A lei de terras aí, na verdade, o Vale do Paraíba já está ocupado, né? Já está ocupado. As terras já estão ocupadas com produção de café, não? Mas os advogados vão ter que legalizar a posse, porque pela lei de 1850, né, a lei de terra do Brasil, o que acontece? O que acontece é que essa lei, né, legitimou a posse da terra antes de 1922, até 1922, até a data da independência, né? A partir daí, né, as terras que eram públicas, ou seja, que não tinham sido legalizadas, né, estariam sujeitas à venda, né? Então aqui você, como fazendeiro, você ocupou a terra, você é um fazendeiro de café e você precisa legalizar, né? Você precisa comprá-la da União, né? Não sei se tinha outro jeito alternativo, eu acho que não. Bem, aqui está o Vale do Paraíba, né? Evidentemente isso não é um mapa da época. Mas toda a região que está perto da cidade de São Paulo, né? Começa lá em São Paulo, não pega a costa, né? Porque aqui está a Serra do Mar, tá certo? O Vale do Paraíba, segue o Rio Paraíba, né? Vai desde Campos de Goytacazes, né? Até passando de Jacareí, né? Em direção a São Paulo, tá certo? Essa toda, Taubaté, Queluz, Resende, Cruzeiro, né? Tem toda essa região aqui, Três Rios, tá certo? Então nós temos, né, toda essa região, ok? Do Vale. E aí é que vai se desenvolver o café, né? O café era transportado inicialmente no lombo de mulas. Você vê que as mulas estão supercarregadas, né? Bem, e aqui está a expansão do café. Ele começa no Vale do Paraíba, que é esse marrom aqui, tá certo? Depois ele avança para a zona da Mata Mineira, que é esse 2 aqui, essa região de Porto Alegre, né? Porto Alegre, Juiz de Fora. Então ele vai para a zona da Mata, depois, né,
a região de Campinas, que é o que eu falei que é o Velho Oeste, não é o Velho Oeste, não. É o Velho, em relação ao Vale do Paraíba, é o Velho Oeste, mas em relação a São Paulo, né, é o Velho Leste, tá certo? Velho Leste. Essa região vai ser a primeira região a ser ocupada, né, por fazendas de café. E depois é que é a expansão, né, para o Novo Oeste, né, que é a grande expansão cafeeira, mais tardia. Né? E aqui ela vai ser praticamente com trabalho de migrantes, né, imigrantes. Né? O café também vai deslocar, vai chegar no Espírito Santo, né, ao norte, vai entrar inclusive então, então é isso, quer dizer, essa expansão geográfica do café, tá certo? Bem, ao subir os Planaltos de São Paulo, as plantações abandonam o trabalho escravo pelo trabalho assalariado. Isso aqui está repetido, né? Não foi exatamente o trabalho assalariado, nós vamos ver isso mais adiante. Foi o regime do colonato. Com o trabalho assalariado, ou seja, com o regime do colonato, a produção cafeeira conhece a mecanização, que é ao nível das operações de beneficiamento do café. Não do plantio e muito menos da colheita, né, que aí vai ser feito manualmente. Além disso, a possibilidade desse deslocamento é determinada pela construção de uma rede de estrada de ferro, bastante importante. Por quê? Porque não tinha, quer dizer, o transporte de mula era longo, né, caro, né, e cheio de problemas, né, chovia, né, então o café só vai avançar realmente para São Paulo quando você primeiro constrói, né, a rede, a estrada de ferro Santos-Jundiaí, que foi fundamental. Por quê? Porque vai vencer a Serra do Mar. Essa estrada desempenhou no Brasil a mesma função que desempenhou o canal do Erie, ligando Nova York, né, com a região, né, da Grande Planície Americana. Né? Certo? Foi aí que permitiu o crescimento como centro comercial, né, de Nova York. Vai se tornar uma cidade rapidamente crescer muito, né, gigantesca, né, por causa disso. Né? E aqui a estrada Santos-Jundiaí, né, abre o Oeste Paulista, né, o novo Oeste para a plantação de café, porque com uma distância muito grande, o transporte de mula ficava cada vez mais caro e se tornava proibitivo. Né? Aqui tem a viaduto da Serra, mas essa estrada foi uma obra de engenharia espetacular, né? Espetacular. Aqui observem, isso aqui é a rampa que começa, os trens vão ter que subir depois de descer essa rampa, evidentemente, para ultrapassar a Serra do Mar, né? Aqui estão viadutos enormes, né? E aqui está um maquinário, porque esses trens, através do sistema de cremalheira, né, ele vai ter que ser puxado por máquinas enormes que vão puxar os trens. Observe aqui o tamanho dessas máquinas. Uma obra caríssima, uma obra de engenharia de primeira grandeza. E aqui você vai construir as linhas férreas, né, que vão articular, né, com as demais regiões do Oeste Paulista. Isso é a planície paulista. Né? E isso vai permitir, né, que vai permitir a expansão, né, do café, tá certo? Em São Paulo. Observe que em 1854, né, você tem que 22% apenas da produção de café, né, está no Oeste Paulista. Aqui é o Velho Oeste, o Velho Oeste Paulista. Na verdade é o Leste Paulista, né? É a região de Campinas, né? Bem,
E aqui depois, né, observe que há uma mudança. O café, observe que a produção de café do doido, ela decai, do Vale do Paraíba decai, em termos absolutos. Por quê? Principalmente, você tem um problema de mão de obra, mas principalmente o problema aqui não é só a mão de obra, o principal é o problema da erosão. Porque o café no Vale do Paraíba é uma região extremamente montanhosa, no Mar de Morro. Então, você vai plantar o café, você não pode plantar na várzea, porque na várzea as geadas matam o café, né? Então, você não pode queima o café, então você não pode, você tem que plantar nos topos, né? E inicialmente, inclusive, você não vai usar curvas de níveis, né? Você vai plantar em fileiras, né, retas, descendo o morro, tá certo? E aí a chuva, né, vai erodindo, vai tirando, vai levando consigo, né, a fertilidade do solo, a camada superior do solo. E aí os cafés, né, em 20 anos eles estão, você não pode mais, a produtividade dele, quer dizer, você leva 4 anos para o café dar e 20 anos para o café parar de dar, ou se transformar. Quer dizer, sempre dá, né? Sempre dá. Mas, em vez de ser aquela árvore cheia de frutos, ele vai dando um pouquinho. Aí, economicamente, não vale a pena. Então, é isso, né? Você tem uma queda da produção, não é? Em compensação, você tem um aumento da produção do Oeste Paulista, né? Quer dizer, agora nós estamos no novo Oeste Paulista, né? Observe que a produção é 10 vezes mais, né? Mais do que 10 vezes mais em 1888 do que 34 anos antes, né? Bom, trabalho assalariado, certo? Não vamos ver que nós já vimos o problema, em vídeo anterior, nós vimos o problema da mão de obra, correto? Escravo, não é? Com o fim da escravidão, com o fim do tráfico, né, negreiro, né, a partir da lei de Eusébio de Queiroz, né, na verdade por ação, grande parte da marinha inglesa, né, que colocou 19 navios nas costas africanas, né, e aí todo o navio negreiro que ela pegava, ela fundava o navio, né, e o pessoal era levado preso, né, julgado e condenado pelas cortes inglesas, né? Bem, 2/3 dos imigrantes, né, vai ter esse tipo de contrato com os fazendeiros, né? Prazo de 1 ano rescindível, com aviso prévio de 1 mês. Remuneração, pagamento de um salário base proporcional ao número de pés de café atribuídos à família de trabalhadores. Na verdade, inclusive por eles que queriam gostar de famílias grandes, né? Então, você, pelo número de pessoas que podiam trabalhar na família, você calculava, olha, vocês podem cuidar de 1.000 pés de café, 2.000 pés de café, sei lá quanto, né? Depende do número de pessoas da família. Aliás, eu já estudei isso há muitos anos, eu não lembro mais, quando eu fiz minha dissertação de mestrado, que um dos temas foi a chamada Revolução Agrícola no Brasil, né? E estudei muito café, mas eu não lembro em média, quantos pés de café era por cabeça, né? E devia variar também com a idade das pessoas da família, então não sei, realmente eu não sei não. Em soma, então, primeiro você recebia por mês, digamos assim, uma soma para cuidar de X pés de café, de o que fosse, 1.000, 2.000, qualquer coisa, né? Segundo lugar, você recebia quando da colheita, e aí pelo café colhido, pela lata, né, de café colhido, né? Ok? Terceiro, né, pelos trabalhos exteriores à plantação, beneficiamentos, sacamento, carregamento, a produção, isso tudo era pago, né? Era pago. Agora, né,
Você também, isso aqui vai ser um elemento decisivo, né? Nesse sistema, né? Você vai ter o direito de cultivar qualquer coisa, milho, feijão, mandioca, entre as leiras do café ou em lote de terra, ou em um lote de terra à parte. Quer dizer, entre as leiras do café, né, isso, quando o café crescia, o plantio entre as leiras era abandonado, não tem jeito. Esse plantio era em meia, que não fala, né? Então vamos botar assim, né? Em regime. Botar meia, parceria não. Quer dizer, o que é o regime de meia? Metade que você produzisse era do patrão, do dono da terra, né? Entre as leiras de café, ou em um lote de terra. Quando o café crescia, o plantio entre as leiras era abandonado. Claro, fez sombra, não tem jeito de plantar, não dá nada, né? Isso vai ser fundamental. Isso aí vai ser o grande diferencial da parceria, do colonato. Esse regime chama colonato. Vamos colocar aqui até aqui, ó, o colonato. Esse regime, né, colonato, ele vai ser fundamental. Por quê? Porque vai ser o grande atrativo. Ele faz um diferencial enorme na vida do colono, da família do colono, né? E os colonos, na verdade, né, tem até um livro que diz que a expansão do café foi determinada não pelo preço do café, mas pelo sistema do colonato de forma independente, porque os colonos, né, queriam trabalhar de todo jeito nesse regime. Esse elemento aí, amarelo, direito de cultivar, era o ganho que eles estavam procurando, né? Então o colonato, na verdade, vai ser um compromisso, não vai ser uma relação de assalariado, porque isso aí não é assalariamento, né? Esse direito de cultivar, tem gente que podia dizer que isso é um regime feudal, né? Essa parte mas é claro que não, nós não estamos no feudalismo. O que acontece é que, então, era um compromisso entre o trabalho assalariado e a produção camponesa de outro, né? Então, foi esse compromisso que deu a dinâmica de São Paulo. É o responsável pelo crescimento espetacular da economia cafeeira, pela viabilização desse crescimento, né? E pela a própria industrialização de São Paulo, porque isso aí que vai criar mercado interno, né? Esse elemento é crucial, né? Foi o grande diferencial, né? Bom, a migração interna, isso que vai atrair, inclusive, os imigrantes, porque agora eles têm acesso à terra. Não é o acesso ideal, né? Eles não vão ficar pequenos produtores, camponeses, proprietários, como no caso dos imigrantes que vão para os Estados Unidos, vão para a fronteira, né? Que foi um enorme atrativo para os Estados Unidos. Aqui no Brasil nós tivemos um atrativo menor do que os americanos, no caso dos Estados Unidos, mas um certo atrativo, né? Isso funcionou como importante a atração de imigrantes, né? Você tem também, né, migrantes internos, né? Migrantes internos, né? Que vão sair, né? Vão sair das fazendas onde eles trabalhavam sob regime de meia, né? Mas não era um regime de trabalho livre, né? Tá certo? No Nordeste era uma espécie de semi-trabalho feudal, né? Ou escravista, né? Porque o Nordeste prevalecia o chamado sistema de barracão, no qual você produzia, né? Metade você entregava para o dono da terra e metade você vendia para ele, e ele comprava a preços baixos. Ou, não vou dizer metade, porque você podia conservar parte para você, né? Para você comer, né? Mas tudo que você precisasse comprar, você comprava no barracão. E os preços do proprietário da terra e o preço do barracão era muito elevado para vender os produtos para você, mas muito baixo na hora de comprar os seus produtos. Então você sempre estava endividado no barracão.
tá certo? E aí o fazendeiro não deixava você sair da fazenda. Isso era ilegal, mas os fazendeiros eram a classe dominante, ninguém se importava com isso. Os jagunços não deixavam ele sair. Então era um serviço semi-escravidão, né? Seu semi-servidão. Você tinha que fugir, né? E o fazendeiro ia atrás, se ele não pegasse, não tinha jeito, né? Então, e mesmo aqueles que viviam num regime não tão opressivo, né, viviam em condições desfavoráveis, né? E o sucesso, né, a vida melhor daqueles que trabalhavam no sistema de colonização serviu para atrair migrantes, né? Serviu para atrair migrantes do resto do Brasil, né? Então, né, 23,4%, né, da força de trabalho na cafeicultura, né, vai vir, né, vai vir já no período 1818-1927, né, 1918-1927, vai vir do resto do país. Então, esse sistema, o que vai subverter o sistema latifundiário, porque na medida que eles saírem, né, o sistema latifundiário perde força, né? Ele vai continuar sendo muito poderoso, nem todos vão sair, mas isso já é uma válvula, né, de respiro, né, para os trabalhadores, né? E isso vai subverter a longo prazo o sistema, que vão perder grande parte dessa força. Eles ainda são poderosos hoje, mas o poder deles não se baseia mais nesse controle da mão de obra que eles tinham até então, né? Isso e a chegada desses trabalhadores na região de cafeicultura permite reduzir os salários, né? Bom, aqui está, né, a imigração para o Brasil, com destaque para São Paulo, né? Observe que no período examinado, vamos dizer, no Império, né? No Império. Aí pega, bom, grosso modo no Império. Então, o que nós temos, né? Nós temos que o total, nesse período, 872 mil trabalhadores, correto? 20 dos... Essa conta aqui está errada. Uma pessoa tirou a média. Aqui, ó, 20 dos... Deixa eu fazer aqui, ó. Essa conta aí está errada, né? O que nós vamos ter, né? Nós vamos ter 203 mil dividido por 872 mil, que dá 23%. Então, isso aqui está errado. É 23%. Com certeza a pessoa que fez isso, eu peguei na internet, né, tirou a média desses média simples, não é? Você tem que pegar esse valor dividido por ele, dá 23%. Então, aqui vai ser 23,3%. Ok? Então vamos... Não, então 23,3%. Ok? Então está corrigido, né? 180 mil foram para São Paulo, né? Muitos regressaram, como nós vamos ver, né? Muitos foram para outras regiões,
E muitos, na verdade, observa isso que é importante. No período crucial, 40% vai para São Paulo. É isso aqui, ó. Isso aqui é o essencial, tá certo? Quer dizer, o que vai ser realmente importante nesse período vão ser esses 453 mil. E aí vai 40% vai para São Paulo, né? Trabalhar no café. Nem todos, mas muitos vão trabalhar. Aqui o que nós falamos, né? Você vai ter muitos conflitos entre imigrantes estrangeiros e fazendeiros, porque os fazendeiros ainda tinham aquela mentalidade de senhor de escravo. Né? E os estrangeiros vinham de países onde a mão de obra, há já algum tempo, era livre. Né? E vinham com perspectiva, né, de expectativas, e aí encontravam. Tem um filme que eu já vi, mas não lembro o nome dele, sobre isso, muito interessante. Né? Exatamente sobre uma família de japoneses que vai para os Estados Unidos, vai para São Paulo, né? Vai trabalhar no café e encontram muitos problemas, né? Como eles chegam na fazenda, né, já contratados, é claro, chegam para fazer a casa deles, é uma casa horrorosa, né? Caindo aos pedaços, né? Feia, suja, né? Então tem aquele primeiro baque, depois tem vários baques. Mas eles. E aí vão ter greves, mesmo conflitos armados, hein? Conflitos armados. Né? Alta rotatividade, o resultado vai ser alta rotatividade de trabalho nos cafezais, né? Mais migração para as cidades, mais o retorno do país de origem. Aqui está, né? Já na primeira década do século XX, né? O total de imigrantes, né? As saídas, observe que as saídas são expressivas, né? Teve, nesse ano 1903, né? Saiu bem mais gente do que ficou, mas ficava sempre um saldo, né? E aí, o que contribuiu muito para esse saldo positivo foi, mas é preciso dizer que nesse período também nós temos um período de crise da cafeicultura, né? E com certeza, quando teve crise da cafeicultura, os fazendeiros reduziram os salários. E aí muita gente vai sair, né? Bem, mas o que nós falamos é importante lembrar, né? Quem ficou? Aqueles que não tinham oportunidade, não tinham outra alternativa, né? Que não conseguiram sair, ou aí aqueles que foram para as cidades, né? E quem ficou na cafeicultura? Grande parte ficaram na cafeicultura por causa da possibilidade de plantar café entre as leiras do café, entre as leiras, né? Plantar alimentos, né, mandioca, etc., entre as leiras do café. Isso foi crucial, tanto assim que nas fazendas, quando o café ficava adulto, não tinha jeito mais de plantar entre as leiras, né? Os fazendeiros, para segurar a mão de obra, porque a mão de obra podia sair com um mês de aviso, né? Muitos, na verdade, não chamavam a polícia ou usavam o jagunço. Aqui em São Paulo teve pouco, mas tinha, para não deixar os trabalhadores saírem, mas eles saíam assim mesmo, davam o seu jeito, né? Ou então, o que os fazendeiros faziam? Eles deixavam uma área que eles não plantavam café, então quando acabava a área de produção de café, a terra, você não podia mais plantar entre as eiras do café, você tinha um lote que você ia plantar lá o que você quisesse, você trabalhador, né? Isso não era muito bom para o fazendeiro, porque reduzia a área de plantio de café. E, em segundo lugar, né, os trabalhadores também, os colonos também não gostavam, porque eles gostavam de cuidar do café e cuidar da sua horta ao mesmo tempo, né? Bem, então, de qualquer maneira, né? Bom, a questão da mecanização foi importantíssima, né? Os aparelhos construídos principalmente em madeira, isso aqui é um exemplo, né? Tá certo? Exemplo. Tá certo? Em madeira e movidos por água dos riachos ou pela força humana, né? Predominantes na época da escravidão, foram rapidamente abandonados a partir da década de 1870. O que aconteceu?
surgiram as secadoras mecânicas preparadas pelos fazendeiros Toné e Silva Teles. É interessante, pô. Toné, isso são brasileiros, eles que inventaram, né? Impuseram-se do mesmo modo que a classificadora a vapor. Aqui tem vários secadores de café, tá certo? Aqui entra o ar quente, né? Vai entrando por aqui, deve ser gerado aqui. E aí ele é, ou melhor, né? Eu não sei exatamente, não, é isso mesmo. Aqui eu acho que tem um mecanismo que gira isso aqui, o ar quente gira aqui dentro, né, e seca o café. Eu não sei exatamente, aqui é a mesma coisa, né, o café. Observe que esse tambor gira, né? Gira por quê? Porque se não girar, você torra um lado do café e o outro fica cru. Então ele vai girando, e aqui você vê que, quer dizer, essa máquina que gira, né? E aqui você tem isso aqui você joga ar dentro dessa máquina que aquece, né? Isso aqui tem uma fornalha aqui, aquece, então o ar quente entra aqui e seca o café, né? Então você tem vários, segundo Toné, o café beneficiado pela máquina Lidwood. Essa Lidwood não foi inventada por ele. Era comprada a R$200 mil, 10% acima do café não beneficiado. Okay? O uso dessas máquinas supunha grandes plantações capazes de fornecer uma produção suficiente para tornar rentável esse investimento. Claro, se você fosse um pequeno, você não ia ter dinheiro para comprar essa máquina. E aí você ia vender o produto, né, 10% abaixo do seu vizinho, que era um grande fazendeiro. Bem, as estradas de ferro, que nós já falamos, já mostramos, né? O desenvolvimento da economia cafeeira não teria sido possível sem estrada de ferro. Por quê? Porque como é que você vai levar no lombo de mula? Tudo bem, né? Lombo de mula dá para levar 100 quilômetros, 1.000 quilômetros, 500 quilômetros, já não dá, né? Fica caríssimo, né? E o preço do café não é tão grande, não é uma especiaria, não é ouro, né? Que aí não interessa o custo de transporte, né? Ele é muito, tá certo? Ele é um produto, né? Que ele é, em relação ao peso, ele é muito menor em relação ao metal precioso, as especiarias lá no século XVI, né? Então não dá, né? As antigas tropas de mulas não podem escoar uma grande produção espalhada por milhares de quilômetros, e ainda tem isso, né? Primeira estrada de ferro no Brasil, 1859, né? Toné considerou, olha que importante, que o custo de transporte ferroviário era 1/6 do transporte por mulas. Pois é, só que isso aí também depende da distância, né? Se for muito distante, aí vai ser para 1/10, 1/20, né? Os principais acionistas das ferrovias paulistas eram cafeicultores. Isso é muito interessante, né? Por isso que está associada à ideia do complexo cafeeiro, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Bem, em 1908, a Paulista administrava 1.100 quilômetros. A Mogiana, Estrada Paulista, Estrada Mogiana, 1046 da Mogiana, e a Sorocabana, 1090. Essas estradas vão ser as estradas da República Velha, que vão ser lucrativas. Porque várias outras estradas foram construídas com subsídios, não, com garantia de rentabilidade do governo, e não vão se, em outras regiões, é claro, e não vão se tornar lucrativas. Mas essas aí, mesmo depois elas vão ser estradas modernas. Aqui está a extensão, né, da rede ferroviária, tá certo? Ela vai crescer aceleradamente, tá certo? Chegando a mais de 30 mil quilômetros, né, em 1929. Eu não coloco, não está preenchido aqui de verde, porque essa é a região do café. Por quê? Porque eu não consegui os dados, eu que fiz esse gráfico aí. Bom, e aqui tem a rede, né? A rede de São Paulo, ela vai ser densa o suficiente para cobrir a região do café. Aqui está. Tá certo?
as principais linhas, tá certo? A Central do Brasil, né? A linha Sorocabana, que é essa aqui, a Ituana, que é essa pequenininha aqui, a Paulista, que nós vimos, que é essa aqui, tá certo? E a Mogiana, que é essa aqui. Então são todas, vão cobrir, né, a região de produtora de café, tá certo? E café cafeeiro, ó, capital cafeeiro. Bem, nós vamos deixar esse e os próximos assuntos e os outros assuntos para os próximos vídeos. Então vamos agradecer a atenção de todos e esperando contar com todos no próximo vídeo sobre o mesmo assunto.